Bem, gente, então hoje nós estamos aqui para a nossa terceira aula desse bloco desse módulo de matemática financeira, ou seja, matemática comercial financeira, a matemática que é usada diariamente no comércio em geral, certo? E nessa aula de hoje nós vamos estudar os juros compostos. Nós estudamos lá já, nós vimos os cálculos básicos, certo? Que dá origem a todo esse contexto da matemática comercial financeira. Nós vimos lá a porcentagem, certo? Que é muito utilizada também no comércio, certo? Para cálculos de desconto e de acréscimo, certo? Que é no caso os juros. Nós vimos os juros simples, certo? E nós vimos os juros simples naquele contexto, que o juros simples é calculado sempre em cima do capital inicial. Então a taxa de juros que é aplicada é calculada sempre em cima do capital inicial. Então por isso que chama-se juros simples, porque ele não se acumula. Os juros que se pagam no primeiro período é o mesmo juros que se paga no último período, certo? Aqui nós temos como juros compostos um pouco diferente. Nós percebemos aqui nos juros compostos que ele é cumulativo, por isso que o nome diz que ele é composto. É como se a gente fosse falar no ditado popular. As pessoas falam que os juros compostos é como se fosse uma bola de neve. A cada tempo que vai passando, ele vai crescendo, certo? E na realidade é isso mesmo. Quanto maior for a taxa e quanto maior for o tempo, certo, dessa transação financeira, maior será a quantidade de juros que você irá pagar. Por quê? Porque ele vai se acumulando, certo? Então nós podemos entender os juros compostos da seguinte forma. Nós vimos os juros simples como uma reta, onde a taxa era calculada sempre em cima do capital inicial e a taxa que se pagava no primeiro período era a mesma taxa que se pagava em todos os outros períodos. Então, por isso, uma reta entendemos como juros simples, certo? Aqui, para o nosso contexto, os juros compostos é um pouco diferente. Nós vamos ver os juros compostos como uma crescente, certo? Porque a taxa, certo, gente, dessa operação, ela não é calculada sempre em cima do capital inicial. Ela é calculada sempre em cima de cada atualização. Então, se suponhamos que o indivíduo tomou R$100 de empréstimo para se pagar em 1, 2, 3, vamos colocar 4 meses, certo? Isso aí, se fosse pegar os R$100 do capital e dividir por 4, daria R$25 por mês, certo? E aí calcularia uma taxa de juros de 10% em cima desse capital, certo? Que seria R$10 de juros em cima desse capital. Só que aí, para o primeiro mês, nós teríamos esses R$25, certo? Que é a quantidade da parcela do mês, mais os 10% de juros, que seria quanto? R$10. Seria, no caso, 25 mais 10, R$35, certo? Só que aí, os juros, ele não ficaria sempre em cima do capital inicial, certo? Então, ele ficaria, os juros cumulativos, certo? Porque ele vai aumentando a cada período, então seria R$25, R$35, certo? Aí depois seria mais 10% em cima desses mais R$35, para fazer com que os juros ficassem cumulativos. E na realidade, nós temos o juro cumulativo por causa do quê? Por causa do expoente. O que faz o juro ser cumulativo é justamente o expoente. Vou trazer aqui para vocês um exemplo concreto. Vamos lá. No juros simples, nós temos o seguinte entendimento. 2 vezes 3 é igual a 6. Juros simples. 2 vezes 3 é igual a 6. Certo? Juros compostos a gente pode entender da seguinte forma. 2 elevado ao cubo. Certo? É justamente esse expoente aqui, ó, que faz o juros ser cumulativo. Faz com que ele se aumente a cada período. Então, 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Que é a mesma coisa que 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então a diferença de 2 vezes 3 deu 6, para 2 ao cubo que deu 8. Então nós podemos entender juros simples, sem expoente, e juros compostos com expoente. É justamente o expoente que faz esse juro ser cumulativo, ou seja, faz esse juro aumentar progressivamente a cada período. Então, por isso nós podemos entender os juros compostos como uma crescente, e não como uma reta que a gente viu lá no juros simples, certo? Vamos lá para a fórmula dos juros compostos. Nós temos aqui para a fórmula dos juros compostos, então deixa eu pegar esse apagável aqui. Nós temos para a fórmula dos juros compostos a seguinte fórmula. No caso aqui vai ser montante. Por que montante? Porque é a somatória de toda a acumulação desse período, certo? Por isso que nós chamamos de montante.
vai ser igual ao capital, que nós já conhecemos, que multiplica, isso aqui é da forma 1 mais a taxa elevada ao tempo, onde M é montante, certo? C, capital, I, taxa e T, tempo. Então, montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo, certo? E aí a gente vai partir aqui para um exemplo, para concretizar isso aí e trazer à tona para que a gente não fique com nenhum tipo de dúvida, certo? O exemplo é o mesmo exemplo que vocês têm no material e foi disponibilizado para vocês lá na primeira aula do módulo. Então, eu vou lendo aqui o exemplo, certo? O enunciado do exemplo e vou colocando aqui para vocês de que forma proceder. Sempre daquela forma que eu orientei, gente. Vamos sempre lendo o exemplo, o enunciado, anotando as informações que a questão dá, para depois a gente saber o que nós temos de informação e o que necessitamos mais de encontrar. Vamos lá. O exemplo é o seguinte: uma aplicação bancária está oferecendo juros fixos de 3% ao mês. Então, ó, temos uma taxa que é igual a 3% ao mês. Por 6 meses, ó, vou colocar mais embaixo aqui, tempo é igual a 6 meses. Sobre um valor mínimo de 10 mil reais. Capital é igual a 10 mil reais. Perdão. Capital é igual a 10 mil reais. Certo? Quanto renderá ao final do período? Então, está perguntando quanto irá render. Qual será o montante final? Certo? Ao final desse período de 6 meses. Então, o que nós temos a fazer? Vamos dividir aqui, para que a gente possa ver espaço, certo? Então, nós temos a fazer o seguinte: primeira coisa a observar em cada questão, em todas as questões, quer dizer, se as nossas grandezas estão equivalentes, ou seja, se estão iguais. Nesse caso aqui, estão iguais. Nós temos uma taxa mensal e temos um tempo também mensal. Então, grandezas iguais, nós podemos trabalhar logo. Se as grandezas estivessem diferentes, eu teria que transformar uma das duas, ou, em alguns casos, as duas, para que elas ficassem equivalentes, ou seja, iguais, para que depois pudesse trabalhar, certo? Então, nós sabemos que em todo cálculo matemático que envolve taxa, certo? Taxa vem com o sinal de percentual acompanhado, então essa taxa significa, esse percentual significa divisão por 100, certo? Então, nós sabemos que em todo qualquer cálculo, a taxa, nossa taxa, obrigatoriamente, nós temos que dividir por 100. Já coloquei um esquemazinho aqui, certo? Para usar a taxa de 3%, certo? Dividido por 100, nós vamos utilizar 0,03, que é os mesmos 3% dividido por 100, certo? E usar para, certo? 1,03, que a gente vai ver mais à frente, usar esse valor aqui, certo? Então, o que acontece? Vamos lá, para a nossa expressão. Nossa expressão aqui, montante, que é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. Essa é a nossa expressão. Vamos lá, montante é o que a gente vai encontrar, que vai ser igual. Qual é o nosso capital? 10 mil reais. E vai multiplicar 1 da fórmula mais a taxa. Para lugar de 0,3%, nós dividimos 3 por 100, que é obrigatório. Nós vamos colocar 0,03. 0,03. Elevado ao nosso tempo. O tempo é 6 meses. Ó, o tempo é 6 meses. Percebam aqui, gente, ó, o que faz esse juros ser cumulativo? Esse nosso expoente aqui, ó. No juros simples nós não tínhamos expoente. Era só capital, juros é igual capital vezes taxa vezes tempo. Aqui nós temos um expoente, certo? Que faz o juros ser cumulativo. Vamos lá. Nós temos aqui uma ordem de resolução. Primeiro nós resolvemos o parêntese, certo? Depois nós resolvemos o expoente e depois nós resolvemos a multiplicação. Vamos lá, ordem de resolução. Parêntese primeiro, segundo expoente, terceiro multiplicação. Vamos lá? Então nós temos que montante vai ser igual. Já que a gente resolve primeiro o parêntese, vamos conservar o que vem antes do parêntese. 10 mil e vai multiplicar. Vamos resolver o parêntese. Vamos lá. 1 mais 0,03. Vamos ter esse entendimento aqui, ó. Esse 1 aqui é a parte inteira. Que esse 1 aí é a mesma coisa de 1,0, é a parte inteira. Então, o que vem antes da vírgula é a parte inteira,
e o que vem após a vírgula, parte decimal. Então, nós temos a parte inteira aqui, certo? 1. Esse mesmo caso aqui, ó, 0,03. O que vem antes da vírgula é a parte inteira, o que vem após a vírgula é a parte decimal. Então, vai ser a mesma coisa de 1 mais 0, certo? Que aí vai ser 1 mais 0 é igual a 1, certo? 1 mais 0 é igual a 1. Vírgula, acrescenta tudo que vem após a vírgula. 0,3, certo? Então, aqui nós resolvemos o parêntese. 1 mais 0,03 é igual a 1,03 elevado à sexta potência. Resolvi o meu parêntese. Agora eu resolvi o expoente. Vamos lá? Montante é igual a 10.000, que eu conservo, e vai multiplicar 1,03 elevado à sexta potência. Depois eu vou gravar um videozinho curto para vocês, mostrando como se faz para calcular esse expoente aqui, tanto na calculadora simples quanto na calculadora científica do celular, certo? Vamos lá, então 1,03 elevado à sexta potência. Aqui eu coloquei, ó, usar para 1,03 elevado à sexta potência esse valor aqui. Ou seja, quando vocês forem calcular lá, vocês devem pegar todo o valor que vocês encontrarem, sem desprezar casa alguma. Por quê? Ah, mas algumas calculadoras vêm uma quantidade menor de dígitos do que a outra. Algumas calculadoras vêm a quantidade menor de dígitos que a outra, porque algumas calculadoras já arredondam o valor. E quando elas vão arredondando o valor, vai diminuindo a quantidade de dígitos. Mas se a sua não arredondar o valor, não tem problema. Pode pegar todas as casas decimais que vier após a vírgula, certo? Sem desprezar nenhuma. Então, na minha que deu isso, certo? Vamos usar para 1,03 elevado à sexta potência esse valor aqui, ó, vai ser igual a 1,1940 522965, certo? Então a gente utilizou esse valor aqui. Agora o que falta para a gente? A gente tem que pegar esse valor aqui, ó, e multiplicar por 10.000, certo? Que é para a gente encontrar o valor do nosso montante. Vamos só ver aqui qual foi o valor que deu, vezes 10.000. Então, o montante vai ser igual 10.000 vezes esse valor que é gerado desse expoente aqui. Aqui para a gente deu um total de 11.940 reais, certo? E 52 centavos. Então, esse foi o valor da expressão, certo? O que gerou ao final da transação financeira foi o montante de R$ 11.940,52. Então aqui tem para a gente o exemplo, certo? Que vai concretizar tudo que a gente falou de juros compostos. Tranquilo, gente? Então, essa é a nossa aula, essa foi a nossa aula de juros compostos, certo? Vocês vão assistir a aula, vão fazer a atividade e depois até a correção da atividade para vocês lá descobrirem o que vocês conseguiram acertar e o que vocês erraram e que possam tirar todas as dúvidas, certo? Então, aguardem a aula e bons estudos para vocês. Tchau, tchau, gente.